São ferramentas para a educação. Estão presentes em salas de aula, no ambiente da família ou em contexto da catequese. Eram recursos em teste que se experimentavam e potenciavam a comunicação em grupo. Também uma motivação acrescida e uma forma de criar mais proximidade a quem nasceu ao lado de dispositivos digitais. Agora, por causa da pandemia, de distanciamentos sociais e da impossibilidade de retomar formas de comunicação baseadas essencialmente na presença, as tecnologias, as aplicações e meios informáticos são um ambiente onde quase tudo acontece e com resultados positivos. Jaime Barbosa é professor. Pertence ao Instituto Marista, fundado por Marcelino Champagnat, com um objetivo muito específico: trabalhar na educação de crianças e jovens. E assim acontece em 80 países, incluindo Portugal, desde 1817. Em cada época, deitam mão dos recursos educativos que melhor permitem a interação com rapazes e raparigas, com os meios audiovisuais e multimédia, nos formatos de cada tempo, em lugar cimeiro das opções. Escolhas que dependem sobretudo de cada educador, professor ou animador pastoral, tal como acontece com o irmão Jaime. E comecei pouco a pouco a usar primeiro alguma ferramenta muito simples e vi que não só me facilitava o meu trabalho como professor, como ainda por cima motivava muito os alunos, e os alunos estavam realmente muito mais interessados e conseguiam trabalhar muito melhor na sala de aula. E fui investigando mais aplicações e cada vez tinha melhores resultados com os alunos. O irmão Jaime Barbosa é professor de Educação Moral e Religiosa Católica no primeiro e segundo ciclo no Colégio Marista de Carcavelos, na periferia de Lisboa. A pandemia confirmou a opção acertada nos recursos digitais, na educação e na animação pastoral. Que eu descobri quando chegou a pandemia que realmente tinha uma base, tinha uma bagagem que me trazia uma série de benefícios para trabalhar com os alunos, tanto em contexto de sala de aula, como depois também comecei a aplicar a contextos da pastoral, de grupos de jovens, em contextos mesmo de celebrações, e sentia-me bem naquele espaço e neste uso, porque justamente tinha começado pouco a pouco a usar. Em causa, a proximidade a ferramentas que têm duas características essenciais para a educação e para o diálogo com os nativos digitais: motivam e possibilitam a interação. São ferramentas. A educação, na sua essência, mantém-se, e a evangelização mantém-se, mas estou a ter um plus, um extra, digamos assim, através do uso de algo que lhes é frequente. Estamos a falar de alunos que são nativos digitais. Eu não sou nativo digital, mas sou quase nativo digital. Então, é o mundo deles. Não vale a pena ir por um caminho que lhes é estranho, se nós podemos usar estas ferramentas que lhes são bastante conhecidas. Temos, por exemplo, o Padlet, que é uma ferramenta de murais digitais, interativos, que podemos usar em contexto de sala de aula, onde os alunos podem usar os seus próprios telemóveis também para construir em conjunto um mural interativo, digital. Temos o Mentimeter, temos o Plickers, que é mais voltado para o mundo da educação e que é usado através destes códigos QR que cada aluno possui e que podem usar para dar as respostas na sala de aula. Isto é muito válido para os alunos mais pequenos, porque os alunos mais pequenos não têm acesso ao telemóvel na sala de aula, então com isto podem dar as respostas na sala de aula. Um campo a explorar. As tecnologias são novas em cada tempo, respondem às necessidades que vão surgindo e despertam o interesse nos mais novos e também nos mais velhos, em toda a comunidade educativa. A necessidade de recorrer a ferramentas digitais capacitou quem pouco estava familiarizado com esse mundo. É um mundo cheio de potencialidades. Conhecemos ainda muito pouco das potencialidades reais. Demos-nos conta quando foi o confinamento que realmente foi uma sorte ter este mundo ao nosso alcance,
porque imaginemos, se nós não tivéssemos todas as tecnologias, todos os meios, todas as aplicações, realmente a educação tinha parado. E eu estou num contexto de um colégio que tem 1.700 alunos, que não parou nenhum dia desde que fomos todos para o confinamento. Quem se adaptou também a novas ferramentas foi o irmão Diamantino. Está no mesmo colégio que o irmão Jaime, tem mais 50 anos e a mesma determinação em participar nos projetos educativos com os dispositivos deste tempo. Na comunidade onde eu estou, aqui em Carcavelos, está um irmão que tem 80 anos, o irmão Diamantino, que costuma habitualmente dar formação a catequistas e agora encontra-se que não pode dar estas formações a catequistas e com 80 anos pediu-me algumas aulas sobre o Teams, já instalou o Teams, já convocou as reuniões com os catequistas de várias partes do país e vai dar estas formações à distância. Já tenho 81, não é 80. Já, e sempre me encantou trabalhar com multimédia. Acho que é uma maneira muito boa de chegar às crianças e aos jovens e adolescentes. E tenho usado muito ao longo da minha vida. E assim acontece também agora. Noutros tempos foi o mestre do irmão Jaime Barbosa e ajudou a despertar nele o interesse pela educação e pelas tecnologias audiovisuais. Hoje é discípulo. Aprende com o mais novo a explorar novas ferramentas na mesma convicção do que faz do mundo multimédia um ambiente privilegiado para a pastoral, para o diálogo com os nativos digitais, para qualquer setor educativo. Normalmente, nas novas tecnologias, a gente insiste bastante no impacto que a imagem tem, o texto e a música, tudo unido, acho que tem uma maneira de ser diferente e há que adaptar-se. E os miúdos aderem com muita facilidade a este tipo desde que vejam, havendo movimento, havendo imagem, havendo criatividade, eu penso que sempre encontrei muita boa resposta da parte dos jovens e adolescentes. Com criatividade e com os recursos disponíveis em cada tempo. Assim acontece a comunicação desde os primórdios do anúncio do cristianismo. As dificuldades, as circunstâncias em que cada um se encontra não são obstáculos, são antes oportunidades para descobrir novas formas de fazer, ultrapassar barreiras com originalidade, explorar vias que aparentemente pareceriam vedadas. Talvez é importante fazer esta comparação com o que aconteceu com São Paulo, que se encontrou preso, confinado na prisão, não é? E que teve esta ideia de usar as cartas como ferramenta de comunicação. E se calhar nós também estamos um bocadinho como São Paulo, estamos presos nas nossas casas, não podemos fazer as atividades de pastoral que antes fazíamos e temos que dar também o passo que deu São Paulo de chegar aos outros, apesar das dificuldades, e utilizando aquilo que temos. A tecnologia de São Paulo eram as cartas, nós temos um sem fim de ferramentas à nossa volta que podemos usar. E é esse sem fim de ferramentas que interessa utilizar, certos de que também neste mundo estamos todos no mesmo barco e é em comunidade que se descobrem potencialidades e o caminho acertado para chegar a todos. E para muitas pessoas, o facto de terem que entrar neste mundo abriu muitas portas. E estamos contentes com todo o esforço que têm feito e com tudo aquilo que estão a descobrir e abriu também uma comunidade de partilha, partilha daquilo que íamos descobrindo, partilha de saberes, partilha de ferramentas, porque é muito fácil partilhar ferramentas online, porque olha, descobri esta aplicação e partilho num grupo de professores e os professores começam a usar também, o que é fantástico. Experiências no mundo da educação que se recriam também no ambiente da catequese. Filomena Capelo, Xandra Martins e Fátima Vieira estão ligadas à catequese
há muitas décadas. Até agora, o ambiente da catequese numa sala marcava cada encontro e cada etapa. A pandemia estimulou a exploração dos recursos digitais, ajudou a vencer o medo e a tornar cada sessão mais dinâmica e atrativa. A princípio um bocadinho assustadora, porque não fazia parte das minhas ferramentas, as ferramentas digitais. Agora, cada um tem a sua maneira de ser, não é? E penso que neste momento são fundamentais para garantir um trabalho de evangelização ao nível da catequese. Aprendi novas ferramentas, inclusive nós que estamos habituados a lidar diariamente com o computador no contexto profissional e também em contexto social. Aprendi bastante com as ferramentas digitais, com a catequese digital, soube-me pouco e gostaria que o Patriarcado continuasse a promover este tipo de ferramentas porque há o mundo inteiro por explorar e era importante que isso se mantivesse. Aprendi que mesmo presencialmente as ferramentas digitais podem ajudar-nos a tornar a mensagem muito mais cativante, não é publicidade enganosa, mas mais cativante para os nossos próximos missionários, não é? Para os nossos próximos missionários catequistas. Também são ferramentas intuitivas, são ferramentas fáceis que nós próprios, com menos competências, digamos assim, do que eles, porque eles dominam e ensinam, mas são ferramentas intuitivas, fáceis e têm um manancial bastante diversificado de criarmos novas atividades, de criarmos novos contextos, de criarmos salas de maneira que consigamos chegar a eles e eles chegarem-nos a nós. Com a utilização das ferramentas digitais, o setor da catequese ficou com outras dinâmicas. Aproximou os catequistas das crianças e também dos adolescentes. O setor da catequese do Patriarcado de Lisboa está a organizar formações para catequistas nesta área e a dotá-los de novos instrumentos para a evangelização. As ferramentas digitais entraram no contexto da catequese porque ao falarmos de Jesus Cristo às crianças e aos adolescentes, tem que ser numa linguagem próxima deles. E com este período de confinamento vimos a necessidade que há de capacitarmos os catequistas de chegar mais perto deles, apesar de estarmos longe na distância física. Temos no Patriarcado um setor da catequese muito atento, que esteve tão atento que nos facilitou toda esta abertura às ferramentas digitais. E depois a paciência para ensinar aqueles com menos jeito, como eu, e depois a descoberta de como isto pode enriquecer-nos a nós. Primeiro a nós, descobrimos que temos capacidades que desconhecíamos. O contexto pandémico que se vive acelerou passos, obrigou a reformular modelos e colocou as ferramentas digitais ao serviço da evangelização. Decididamente entrou e está ao serviço mesmo da evangelização, a pontos de haver catequistas que dizem assim: mas eu posso usar papel? Podes, só tu é que podes tocar, mas experimenta a fazer assim. Olha, afinal é engraçado. E os miúdos gostaram mais, acharam mais atrativo. Sim, entrou definitivamente, até porque é uma maneira de chegar próximo dos jovens. É uma linguagem que eles sabem mais. As ferramentas digitais não podem substituir o catequista, mas podem, por exemplo, se a catequese não puder ser presencial, se calhar ajudamos-los, e a nós também, a redescobrir o valor de certas palavras, como por exemplo o estar perto e o estar próximo. Deixamos de estar perto, mas se calhar aprofundamos o valor da proximidade, e isso é muito importante. São experiências que transformam mentalidades, mudam métodos e convertem formas de ser e estar que o tempo foi consagrando. Também nos vários contextos da educação cristã, seja família, na escola ou na paróquia. Sem soluções acabadas que se adaptem aos condicionalismos da pandemia que o mundo atravessa, fazem-se ensaios, exploram-se recursos, procuram-se pistas. No Porto, no Colégio Salesiano, procuramos descobrir o que pensam acerca desta matéria aqueles que na Igreja sempre tiveram por carisma
a educação e a proposta da fé aos jovens. As respostas que estamos a dar acabam por depender um bocadinho do entendimento de catequese que tu tens. Não é? Se tu entendes uma catequese, como uma vaga socialização para preparar os sacramentos, a verdade é que, para além de algumas dificuldades logísticas, não passa nada. Está tudo mais ou menos como de antes. Tal. Pronto. Se entenderes a catequese de uma forma essencialmente cognitiva, isto é uma espécie de espaço onde adquires uns tantos conhecimentos, uma certa ortodoxia da fé, aí a passagem de um ensino presencial a um espaço, a uma plataforma online, também mudas o meio e não terias que mudar muito, não é? Pronto. E, infelizmente, acho que quer um entendimento, quer outro, ainda continuam bastante presentes nas nossas comunidades. Agora, se entendes a catequese como um processo de iniciação cristã, no qual cada catequizando vai desenvolvendo todas as suas dimensões e vai fazendo experiência desse Deus que se revela, e isso acontece através da mediação de um grupo, de um adulto crente, que chamamos o catequista, na presença da comunidade, então não fica muito fácil de gerir. Isto é, não é possível simplesmente, olha, mudamos de meio e continuamos a fazer o mesmo de sempre. Porque, repara, há uma dimensão quase física, de proximidade, a eclesialidade passa muito por aí. E, portanto, aí está a haver mais dificuldades. A importância do envolvimento comunitário na experiência de fé. Neste momento em que muitos com responsabilidades pastorais tentam relançar o seu trabalho, o padre Rui Alberto alerta para o perigo de alguns desequilíbrios. Ou seja, nem todas as paróquias, nem todos os centros de catequese têm os mesmos recursos, isto é, não têm, por exemplo, salas disponíveis para, dentro destas condições de segurança, dar catequese todas as semanas. Isso está a acontecer. Por exemplo, catequistas com mais idade ou que fazem parte de grupos de risco. Quer dizer, este ano, muita gente está a dispensá-los, não é? É uma questão de bom senso, não é? Depois, por outro lado, muita gente está a optar por este modelo misto, isto é, do género, olha, fazemos um encontro presencial, outro online. Aí, depois introduzem-se também algumas dificuldades que nós, na Igreja, temos que levar muito a sério, isto é, que é a questão da discriminação. Sei lá, miúdos mais velhos, na adolescência, têm mais acesso a computadores, tablets, telefones, têm mais acesso a eles e têm maior destreza para trabalhar com eles, dispensando os pais. E, portanto, e até do reporting que vou tendo, mesmo o ano passado, os grupos de adolescentes conseguiram dar a volta ao texto com mais facilidade. Com crianças mais pequenas isso não é assim. No entender deste padre salesiano, a catequese em casa, entregue aos pais e ao ritmo da família, também não está isenta de dificuldades que importa acautelar. Esta ideia de uma catequese que entra em casa, nem todas as casas estão disponíveis para isso. Nem têm as condições, não tens um espaço comum, quer dizer, muitas vezes isto é ao fim de semana e estão os pais a trabalhar, a limpeza da casa, enfim, há aí alguma complicação. E, portanto, eu digo isto no sentido de não fazer, olha, isto para fazer uma lista de dificuldades, mas para não embarcarmos num discurso ingênuo, não se passa nada, mudamos só a plataforma tecnológica, digamos assim e tal. Não, porque isto, tal como sucedeu na escola, percebe-se aqui um processo de exclusão dos mais frágeis que me deixa preocupado. O cuidado, a segurança, as regras e a capacidade de fazer passar a mensagem, possibilitando a experiência da transmissão da fé. Não pode ser esta preocupação de segurança a definir e a controlar aquilo que é um projeto educativo e evangelizador. Não é? É muito fácil nós sermos dominados, controlados por prescrições mais ou menos técnicas, mais ou menos anónimas, não pensadas, não aprovadas, não discernidas por ninguém. E se quisermos, na nossa cidadania, na nossa escola, mas também nas nossas práticas eclesiais. Isto é, acho que a nossa insistência tem sido esta. Isto é, o que é importante, o que é que nos qualifica no nosso fazer evangelização, catequese, ou estar com os jovens. E isso tem que vir logo a seguir às questões da segurança, não é? Portanto, se calhar, ainda que com mais esforço, com algum reforço de segurança, se calhar fazendo isto desta maneira ou daquela, é importante salvaguardar, por exemplo, a inclusão de todos. É importante promover o presencial e só optar pelo online só quando é mesmo necessário. O padre Rui Alberto destaca a importância da corporalidade, do envolvimento, da interatividade. O digital é um manancial de possibilidades, mas não basta aceder à plataforma e estabelecer uma ligação. Mais complicado é
manter nessas plataformas os fatores de qualidade. Qualidade de relação, fortes interações. E aí o que é que acontece? Quem já, grupos pré-existentes onde havia esses fortes laços, pelo que vou vendo, não é? Pelo que vai sendo reportado, vão conseguindo manter. Grupos onde esses laços eram mais frágeis ou mais pobres, aí acentua-se o desagregar do grupo e da qualidade das relações, e a catequese fica reduzida eventualmente a uma transmissão nesse sentido, transmissão unidirecional de conteúdos, e todos nós já estivemos em reuniões e de trabalho em Zoom, onde as pessoas, quer dizer, desaparecem e dormem e fazem 30 mil coisas menos do que estar em produtividade da reunião, não é? E na catequese também acontece um pouco isso. Para além da novidade tecnológica, o padre Rui Alberto está entusiasmado com algo muito antigo na Igreja e agora potenciado pela pandemia: o encontro do pequeno grupo na fé, a Igreja Doméstica. Um exemplo disso é uma família, não é? O casal, os filhos, os avós, os primos, eventualmente o vizinho de lado também aparece cá em casa, não é? Isto é, e aí tem sido interessante, mesmo no tempo do confinamento, em que nem em comunidade podíamos celebrar a Eucaristia, houve pessoas que se juntaram, não é? E a partir da sua condição de batismo, se juntam para ler a palavra. E a palavra de Deus tem uma força, porque não é o livro que é mágico, não é? Mas é a palavra de Deus. E aí onde quer que tu estejas, onde todos estejas, a palavra é inspirada, não é? E aí esta capacidade de nós nos juntarmos para rezar, para discernir, para, a partir do Espírito, sonhar caminhos novos, isso foi acontecendo. A aproximação entre as pessoas na vivência da fé, sem as máscaras que nos distanciam, mesmo na ausência do vírus. E aí esta capacidade de nós nos juntarmos para rezar, para discernir, para, a partir do Espírito, sonhar caminhos novos, isso foi acontecendo. Parece uma experiência bem mais interessante apenas do que multiplicar transmissões televisivas, não é? Pronto, sim, quer dizer, é muita gente, idosos, pessoas limitadas, acamadas, é participação possível na celebração litúrgica, sim, isso sem dúvida, mas mais do que promover esta inflação de ofertas no Facebook ou nas plataformas, às vezes sem grande qualidade, nem litúrgica, nem técnico-comunicacional, não é? Interessava muito mais dizer, nestes tempos novos não vamos fazer mais do mesmo. Isto é, se calhar há que ocasião, isto é, porque não precisas do padre, não precisas de assistir. Agora, quando estás em família, e às vezes nem sempre é fácil, as pessoas em família amam-se e tal, mas têm dificuldade em tirar as máscaras, em tirar as barreiras, em chegar a uma comunicação mais profunda. Diz, olha, o Espírito de Deus, o que é que te diz? Por onde é que a gente vai? A nós aqui que estamos nesta família, que se calhar ontem nos zangámos, não é? Essa parece uma experiência mais geradora de futuro. Desafios à educação nas circunstâncias atuais que se voltam para o valor da família e desafiam a autenticidade. Ambiente e dimensões de qualquer processo educativo que uma máscara não esconde, nem o distanciamento social consegue apagar. Sim, é possível acompanhar o crescimento de crianças, adolescentes e jovens e participar nos complexos processos educativos através das potencialidades do ambiente digital, na partilha virtual de muitas experiências ou no contacto mediado pelas tecnologias, ferramentas e dispositivos que integram a cultura das mulheres e homens deste tempo, onde é necessário estar ligado.